Olá, caros alunos e alunas, tudo bem? Estamos aqui hoje para começar um assunto relacionado à matemática financeira. Bom, é um dos primeiros assuntos que nós vimos lá no ensino médio, né? Ou deveríamos ter visto, que são os juros simples e compostos. Geralmente, em problemas de juros simples e compostos, nós temos 5 valores envolvidos. Que valores são esses? Capital ou PV, está invertido aqui por conta do inglês, que é o valor presente, pode vir nas duas linguagens. Geralmente no ensino médio a gente vê a linguagem que chama o capital de C, né? Que é o capital, ou o valor inicial, o valor presente de uma dívida ou de um investimento. Nós temos o M, que nós conhecemos lá como montante, M ou FV. Por que FV? Valor futuro. É o valor futuro também da dívida ou de um investimento. Nós temos o J, que é os juros, a taxa e o tempo, que pode ser chamado de N ou T. Então, em problemas de matemática financeira, juros simples e compostos, nós temos essas 5 variáveis, ok? Que geralmente elas estão relacionadas por um sinal de igualdade, uma simples equação. Que equação é essa, Froza? Vem comigo aqui, olha só. Nos juros simples, o montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa vezes o tempo. Na nomenclatura lá do ensino médio, certo? Mas pode ser também em outra nomenclatura, usando o FV no lugar do montante, que é o valor futuro, usando o valor presente no lugar do capital. A gente tem que o valor futuro é igual ao valor presente multiplicado por 1 mais a taxa vezes o tempo. Ok? Beleza, Froza. Entendi. Essas equações estão relacionando 5 grandezas, 5 valores, 5 incógnitas. Para eu resolver uma equação dessa, eu preciso ter 4 delas para eu encontrar a quinta. Então veja bem, ou eu tenho o montante, o capital e a taxa para eu encontrar o tempo, ou eu tenho a taxa, o tempo e o capital para encontrar o montante, e assim por diante. Para eu encontrar uma delas, eu tenho que obrigatoriamente ter as outras 4. Ok, pessoal? Vamos lá então. E os juros compostos? Mesma coisa. Veja bem. M é igual. O montante é igual o capital multiplicado por 1 mais a taxa. Agora não é vezes o tempo, igual lá nos juros simples. O tempo não está multiplicando a taxa aqui. Ele está elevado. Ele é um expoente. Então fica 1 mais a taxa elevado a n, que é o tempo. Mudando a nomenclatura, a mesma fórmula, tá, pessoal? Só que ao invés de usar o montante, a gente vai usar o valor futuro. Ao invés de usar capital, vamos usar o valor presente. E o tempo e a taxa a gente vai usar como I e N. Por que eu estou passando essas duas nomenclaturas? Porque quando a gente for trabalhar com HP, a gente vai precisar dessa nomenclatura aqui, que está abreviado em inglês, tá ok? Mas a fórmula é a mesma. O valor futuro é igual ao valor presente multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, essas duas fórmulas basicamente que nós vamos utilizar para trabalhar com juros simples e compostos, certo? Os problemas que envolvem juros simples e compostos relacionam essas 5 incógnitas, certo? Repetindo, o valor presente ou capital, o valor futuro ou montante, juros, taxa, tempo, que pode ser N ou T, depende do livro que você for trabalhar, pode vir uma nomenclatura diferente. E quando a gente for trabalhar com HP, a nomenclatura é essa: FV, valor futuro, PV, valor presente, N é o tempo e I é a taxa. Ok? Agora, bora lá resolver o exercício. Vamos lá então, pessoal, resolver o primeiro probleminha. Eu coloquei um problema meio genérico e a gente vai resolver ele com a fórmula de juros simples e também com a fórmula de juros compostos. Então veja bem, a situação aqui é a seguinte. Vamos supor que existe uma dívida ou investimento, tanto faz, no valor de R$1.000 a uma taxa mensal de 10% durante o prazo de 1 ano. E aí a pergunta é, qual é o valor final dessa dívida ou desse investimento? E a gente vai fazer a conta com juros simples
e também com juros compostos. Veja só, primeiro passo para resolver um problema desses é extrair os dados. A gente já sabe que em matemática financeira tem lá o valor presente, o valor futuro, a taxa e o tempo, certo? Pode ter os juros também. Nesse caso não tem os juros. Está me pedindo só para calcular o valor final, que é o montante. Então nós temos que ter aqui, relacionar valor presente, valor futuro, tempo e taxa. Ou, se você preferir, capital, montante, tempo e taxa. Eu sei que o capital, o valor presente, é R$1.000, ou o valor que a pessoa ficou devendo no ato do empréstimo, ou o valor que a pessoa depositou para ter uma renda. Tanto faz, veja bem. Então aqui nós sabemos que é R$1.000, ok? O valor futuro eu não sei. Veja bem, a pergunta está exatamente sobre o valor final dessa dívida ou investimento. Então o valor futuro eu não sei. Poderíamos chamar aqui de montante, ok? O tempo, 1 ano. Mas observe, preste atenção. A taxa é mensal e o tempo anual. E a gente não pode fazer conta com o tempo e a taxa em unidade de medidas diferentes. Então, ou eu passo um mês para um ano ou um ano para mês. É mais fácil passar o ano para mês, porque um ano tem 12 meses, certo? Então o tempo aqui é um ano, que a gente vai utilizar para fazer a conta 12 meses. Por quê? Porque a nossa taxa, ela é uma taxa mensal, 10% ao mês. Outro detalhe importante, nesses problemas de matemática financeira, juros simples e compostos, nos outros também, nunca eu vou trabalhar com a taxa na forma percentual. Eu tenho que trabalhar com o valor unitário dela. Como assim, Frosa? Vou explicar. O que é 10%? Isso é igual a 10 dividido por 100. Nós temos aqui a forma percentual, a forma fracionária. A hora que eu divido 10 por 100, você pode conferir aí na sua calculadora, isso aqui vai dar 0,10. Então sempre eu tenho que tirar esse símbolo de porcentagem. E para fazer isso, eu divido esse valor por 100. Então isso aqui, a taxa vai ser igual a 0,10 ao mês. Ok? Então a taxa 0,10, o tempo de 12 meses e o valor presente de R$1.000. E nós vamos encontrar o valor futuro nos dois sistemas de capitalização. A gente já sabe que vimos agora há pouco na aula que para os juros simples, a fórmula que a gente vai utilizar é essa, ó. FV é igual a PV vezes 1 mais I multiplicado por N. Já nos juros compostos, a única coisa que muda é que esse N sobe para o expoente. Presta atenção. Valor futuro é igual a valor presente multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo, que é o N. Então, está aqui a nossa fórmula para juros simples e aqui está a nossa fórmula para trabalhar com os juros compostos. E como eu falei anteriormente, nós temos o valor presente, temos a taxa e temos o tempo. Então a gente encontra o valor futuro. E aqui nós temos o valor presente, a taxa e o tempo, também encontramos o valor futuro. Então aqui nos juros simples, o valor futuro vai ser PV, que é R$1.000, multiplicado por 1 mais a taxa vezes o tempo. A taxa é 0,10, não vai esquecer, multiplicado pelo tempo, que são 12 meses. Mais uma vez, a taxa mensal, o tempo mensal, ok? E aqui não vai ser diferente. O valor futuro vai ser igual a R$1.000 multiplicado por 1 mais a taxa, que é 0,10 ou 0,1,
elevado a n, elevado a 12. E claro, essa conta aqui a gente vai fazer na calculadora, né? Essa conta a gente não faz na mão. E nem numa calculadora comum. Tem que ser uma calculadora científica que você deve ter aí no seu celular para você conseguir elevar uma potência de expoente 12. Fazendo a continha aqui no juros simples, eu tenho que o valor futuro vai ser igual. Primeiro resolvo o parênteses. Aqui é outra coisa importante, tá, pessoal? Lá da matemática básica. Eu resolvo primeiro o parêntese. E no parênteses eu tenho uma soma e uma multiplicação e um produto. Quem eu resolvo primeiro? Primeiro eu resolvo esse produto. Depois eu resolvo a soma e depois eu multiplico por 1000. Então isso aqui vai ficar da seguinte forma. R$1.000 que multiplica 1 mais 0,10 vezes 12. Para fazer essa conta de cabeça, você pode pensar assim. 12 vezes 10 centavos dá quanto? 1,20. Vai dar 1,20. Ok? E aí vamos lá? FV é igual a R$1.000 vezes R$1 mais 1,20, 2,20. E para multiplicar por 1000, basta você andar com essa vírgula 3 casas. Então o valor futuro aqui no sistema de juros simples, ele vai ser quanto? R$2.200. Ok, pessoal? Você vê que a continha aqui nos juros simples é um pouco, dá para fazer de cabeça, é um pouco mais tranquila, né? Vamos lá para os juros compostos agora. Aqui eu só tenho uma adição dentro do parêntese, então eu posso somar. Isso aqui vai ficar valor futuro igual R$1.000 vezes 1,10 elevado a 12. Agora essa continha aqui, essa potência, a gente vai usar uma calculadora para fazer. E essa conta aqui vai dar aproximadamente 3,1384. 3,1384. E a hora que eu multiplico por 1000, vai dar um valor futuro de R$3.138,40. É isso aí. Essa é a diferença entre os juros simples e os juros compostos. Vê que deu uma diferença aí de quase R$1.000, né? Se você aumentar esse prazo aqui para 10 anos, você vai ver que a diferença é absurda. Porque na verdade, os juros compostos têm um crescimento exponencial. Cresce igual vírus, cresce igual coronavírus. E os juros simples têm um crescimento linear. Ele cresce conforme uma reta. Então, chega uma hora que esse cara aqui, os juros compostos, dispara. Por isso que a gente às vezes se enrola com as dívidas aí e acabamos nos complicando um pouco ao trabalhar com empréstimos, né? Ou ficar devendo a juros compostos. Tá ok, pessoal? Então, a princípio, é esse tipo de probleminha que vocês vão ter que aprender a resolver. E claro, a gente vai resolver isso aqui utilizando HP. Vocês vão ver que é bem simples, bem tranquilo. Nem precisa fazer a conta na mão, nem usar uma calculadora científica. HP resolve esse problema pra gente. Esse aí é o nosso próximo passo. Grande abraço, até a próxima aula.